Nós estamos abrindo o segundo bloco da nossa cobertura deste evento, que é o Seminário Internacional de Justiça Restaurativa, que faz parte da 27ª Semana de Educação Paulo Freire. Eu estou aqui com a nossa secretária de Educação, a Venusa Fernandes do Nascimento, e eu estava comentando com o prefeito que o foco, a atenção, não é? O direcionamento que ele tem no trabalho dele desde na época que ele era secretário adjunto de Educação sempre foi voltado para essa área. Então a cobrança na tua pasta é muito maior, né, Venusa? Mas ele efetivamente diz que você está fazendo um excelente trabalho, e esse seminário faz parte aí de uma série de ações importantes dessa Semana da Educação, né, Venusa? É verdade. A 27ª Semana da Educação está um sucesso. É uma semana muito rica, entre vários seminários que estão acontecendo, e hoje esse seminário tem um peso muito grande. Para nós de Santos, é o reconhecimento de um trabalho que começou há menos de 10 meses, que é o da Justiça Restaurativa. Sim. E esse trabalho ele está acontecendo nas 9 escolas pilotos, com os alunos, com a revitalização dos grêmios estudantis, que por sinal estão presentes hoje, estiveram ontem também. Fazendo espetáculo e apresentação de dança. Exatamente, né? Nós estamos iniciando a primeira apresentação, você sabia? Do nosso coral cênico com as nossas alunas. A primeira apresentação. Elas são alunas do nosso programa de educação integral, Escola Total. Que interessante. Olha, Venusa, o que a gente precisa explicar para o telespectador é que muitas pessoas podem estar questionando, mas o que é que tem a ver justiça restaurativa, né, com educação? Na verdade, uma série, né, de litígios, uma série de embates acabam acontecendo exatamente nesse ambiente escolar, né? E a justiça restaurativa tem nesse ambiente um número muito grande de ações que ela pode realizar e dirimir, né, alguns conflitos, não? Exatamente. Nós sabemos que a escola é um grande laboratório de convivência. E a convivência a gente aprende a cada dia. Se fosse fácil, não seria um dos pilares da educação. E, então, a justiça restaurativa ela veio com uma nova forma de mediação de conflitos. É uma forma que quebra paradigmas, que está mais focada no diálogo, conciliação, no olhar, né? na conciliação e na responsabilização também. No nosso caso aqui, o nosso foco é a implantação de uma cultura de paz. As escolas foram escolhidas, as pilotos, não por serem violentas. As escolas foram escolhidas por número de alunos, modalidades. Então, nós temos escolas que têm desde a educação infantil, 4 anos, 5 anos, até a educação de jovens e adultos. Porque o que nós queremos, viu, Pedro, é exatamente implantar na escola e na cidade essa cultura de paz. Deixa eu explicar para as pessoas de que forma é feita, né? Porque é uma ação, como nós dissemos, conciliadora, de uma forma muito inteligente, né? São feitos círculos, fica ali um mediador ou mediadora, né? O ofensor e a vítima. Caso existam ali apoiadores, né, que defendam a questão do ofensor, que defendam a questão, é como se fosse um tribunal de júri, né, que defenda a questão da vítima, eles vão participar também, é entregue um bastão e a pessoa que está com o bastão é a única que tem direito de falar, e esse bastão evidentemente vai passando de pessoa para pessoa, e ali o mediador ou a mediadora vão propor a conciliação. Nesse caso da escola, quem faz o papel de mediador ou mediadora? São os professores mesmo? Na escola, na realidade, são os facilitadores, são professores, funcionários, são aquelas pessoas que mais se identificam com essa proposta. Entendi. Eles estão passando por formação e vão começar agora com círculos de convivência na escola. Na realidade, como você bem explicou, as pessoas são convidadas a participar dos círculos restaurativos. E nesses círculos não há culpado, ninguém é culpabilizado. O que nós procuramos fazer é que as pessoas conversem, se coloquem no lugar do outro, comecem a enxergar a partir do olhar do outro. E assim possam resolver essa questão dos conflitos e poderem resolver os problemas internamente, não precisando chegar ao Poder Judiciário. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você me falou que nas escolas, muitas dessas unidades, elas têm desde o ensino de crianças, educação infantil, 4 a 6 anos, até os jovens. Existe um percentual onde ocorram mais conflitos, são mais entre os pequenos, são mais entre os pré-adolescentes, adolescentes? Olha, não exatamente, mas assim, nós sabemos que a pré-adolescência é uma época de turbulência, de hormônios, então é um local que acontece mais. Mas assim, com o investimento que nós estamos fazendo na revitalização dos grêmios, temos alcançado excelentes resultados, porque um jovem consegue conversar com o outro dentro da linguagem utilizada e os resultados são mais rápidos.
Por isso que nós vamos implantar também, agora fazer a formação com os nossos jovens dos gremistas, eles serão os guardiões da paz nas escolas. É um novo projeto, subprojeto da Justiça Restaurativa. Porque o que nós queremos exatamente até para evitar os conflitos. Exatamente, que eles estejam preparados para conversar, porque para ser mediador de conflitos você tem que se preparar, é um aprendizado. Então nós vamos fazer isso. E eles serão os guardiões da paz. E os pais também estão participando conosco, fazendo a formação dentro do programa Coordenadores de Paz. O nosso desejo é que através da educação, porque tudo começa na educação, a nossa cidade, além do título de cidade educadora, tenha também o título de cidade pacificadora. Deixa eu colher a palavra aqui do Dr. Egberto de Almeida Penido, ele que é juiz da Vara da Infância e da Juventude da capital, participando desse seminário que é importantíssimo, né? Em especial para desopilar mesmo, né? Muitas ações que acabam chegando à justiça e que podem ser conciliatórias aqui, resolvidas de uma forma conciliatória aqui na Justiça Restaurativa, né, doutor Egberto? Olha, esse é um dos efeitos que a Justiça Restaurativa traz, quer dizer, você ter uma não litigiosidade, né, um não litígio que pode ser resolvido de uma outra forma. Mas, para além disso, a Justiça Restaurativa, ela traz uma proposta não, ela nos ensina a como resolver as coisas de forma bem feita. Né? Nós estamos estruturados num sistema de punição, basicamente. Nós, desde pequenininhos, aprendemos das mais formas, né, através do castigo, ameaça, constrangimento, vergonha, né, como você vai exercer um poder sobre o outro e não com o outro. E isso é um aprendizado, né, como que você vai buscar a efetiva responsabilização, porque no frigir dos ovos a punição não leva uma responsabilização. A pessoa cumpre uma pena, uma prestação de serviço à comunidade e acha que está zerado. Opa, como que está zerado? Reparou o dano? Refletiu o valor na norma que você rompeu, que a norma não é um fim em si mesmo, mas é uma estratégia de convivência? Entendeu as causas que te levaram a agir? O que você vai fazer para não reincidir? Isso é se responsabilizar. Mais ainda, pensar numa responsabilização coletiva, porque qualquer situação, ou muitas das situações, você não tem uma responsabilização só individual, uma questão de drogadição, por exemplo. Você tem um envolvimento da família, tem uma corresponsabilidade da escola, tem enfim, o que essas pessoas também estão fazendo, né, contribuíram ou vão contribuir para que aquilo não volte a ocorrer. Então a Justiça Restaurativa, o que ela propõe? Propõe que as pessoas sentem e dialoguem. Né? Parece que é uma coisa soft, parece que é uma coisa light, mas a gente vai ver que é muito mais heavy, mais hard. Né? Pessoas preferem, às vezes, até cumprir a prestação de serviço à comunidade, pagar a cesta básica, do que você olhar de frente às consequências da ação que você fez, olhar para a sua desestrutura familiar, isso na frente de um coletivo, pensar junto, né? O que você pode fazer para aquilo não voltar a ocorrer. Isso não é fácil. E a gente tem visto o alto índice, né, de não reincidência que tem. Primeiro de acordo, que surge nesse círculo restaurativo, depois de cumprimento desse acordo, depois de prevenção para que eles não voltem a ocorrer. A Justiça Restaurativa, ela tem como propósito principal, evidentemente, a conciliação. Quando não ocorre a conciliação, são realizadas outras sessões ou ela se restringe a uma única sessão? Sim. A forma que se avalia o resultado exitoso do círculo, né, é um desafio. Porque muitas vezes o círculo vai até o ponto que ele pode dar conta. Isso não significa que você não teve um resultado e várias questões foram ali trabalhadas. Tá. Mas vamos supor, eventualmente, que você entenda que tem um campo ainda para avançar, você suspende aquele círculo e depois volta, retoma ele num outro momento. Em média, de uma forma muito genérica, que não dá para padronizar, mas temos aí círculos ocorrendo com resultados finais, assim, chegando a um acordo em 3 meses, 6 meses. Mas tem círculos que demoram 2 anos, que você vai preparando, a vítima no começo não quer encontrar o ofensor, às vezes é vice-versa, estão muito machucados, muito fragilizados, aí escreve uma carta, manda um vídeo, isso vai ocorrendo, e aí você tem realmente um encontro qualificado, ninguém vai para esse encontro coagido, tudo é espontâneo, né? Com outra qualidade de presença. Da mesma forma que existem círculos, né, ocorrendo tanto no fórum, como nas escolas, como na comunidade,
que a justiça restaurativa trabalha muito em parceria com a sociedade e a comunidade, né? Então os círculos ocorrem não só dentro dos tribunais, das vagas, mas na comunidade, nos espaços escolares. Temos pessoas da comunidade escolar, pais, alunos, professores, funcionários, dirigentes, coordenadores pedagógicos, facilitando o ciclo restaurativo. Às vezes o ciclo restaurativo ocorre ali imediatamente depois do conflito ou da situação de violência. Então nós temos essa variação, desde círculos imediatos até 2 anos. É um trabalho gradativo, mas muito mais assertivo, né? Com muito mais efetividade do que a punibilidade. A punibilidade, como o doutor bem colocou, muitas vezes ela não vai absolutamente mudar o comportamento da pessoa. Ela cumpre aquela pena que lhe foi dada e depois continua com o mesmo comportamento. Então é um trabalho mais de formiguinha, um trabalho mais passo a passo, mais etapa por etapa, mas que tem aí um grau de resolutividade, um grau de permanência, de mudança de comportamento maior, né? Sem dúvida nenhuma. E às vezes, assim, a gente, um único círculo, vamos supor, um círculo de relações continuadas, que a gente chama, de pessoas que convivem no mesmo espaço. Por exemplo, 2 alunos, um problema de bullying. Não é? Situações concretas ocorrem, inúmeras situações, né? Assim, então, o menino que chamou a menina de textuda por conta da configuração física dela, naquele dia ela agrediu ele, aquela briga, saem os alunos das outras classes, toma partida, aquela situação toda. O sistema tradicional você encaminharia para o Ministério Público, o Judiciário, ia ter uma medida socioeducativa. Isso é um caso concreto. Ocorreu um círculo restaurativo na escola com essa aluna, a mãe, o aluno, o pai, o representante do Grêmio, o representante da comunidade, do Conselho Tutelar, o professor representando a escola, facilitado com uma pessoa capacitada em técnicas restaurativas, de comunicação não violenta, enfim. Vou resumir muito, né? Essa menina começa a falar, começa a chorar, o drama que era ser chamado de textuda, aquele menino, ao perceber quem é vítima, quem é ofensor, né? Como afetou a vida dela, o mal que ele causou, o mal que ele causou. Você aprofunda ali, você vê que o padrasto dela também chamava ela de textuda, você vê que tem uma desestrutura familiar maior, o pessoal do Conselho Tutelar está ali, porque a gente vai indo fundo na raiz da violência. Sim, porque ninguém também age dessa forma, porque opta. Ela estava buscando atender uma necessidade de pertencimento, de respeito, mas ela só conhecia a estratégia da violência. Ela não aprendeu a agir de outra forma. E essa estratégia gera mais violência e afasta da necessidade, porque a partir do momento que ela fica estigmatizada como uma menina belicosa. Esse círculo avança, facilitado por uma pessoa ali da escola. Esse menino, quando passa a palavra para ele, começa a chorar, porque a partir do momento que ele apanhou de uma menina, ele passou a ser chamado de mariquinhas. Daqui a pouco ele vai bater em outra pessoa para mostrar que ele não é mariquinha coisa nenhuma. Aquele professor que já queria fazer a transferência compulsória dela, está vendo ela como uma menina não mais irracível, belicosa, mas que tem nome, está vendo a corresponsabilidade da escola, porque não é de hoje que aquela menina estava sendo chamada de textuda, o que a escola estava fazendo em termos de bullying. E no frigir dos ovos, você teve um problema com uma desculpa qualificada, uma reparação de danos, porque ela fez uma escolha que machucou o outro. Então ninguém vai passar a mão na cabeça dela, mas ninguém vai dar o tapa na cabeça dela. Pessoas submetidas às mesmas circunstâncias fazem escolhas diferentes. Então ela é responsável, tá? Reparação de danos, de medicação, por todo o atendimento médico que ele teve. E também aqueles 2 alunos acordaram que iam fazer uma campanha na escola para falar sobre bullying, como afeta a vida das pessoas. A escola ia arrumar o espaço, o pessoal da comunidade do entorno ia divulgar. E aí você vê como um único círculo ele reverbera. Que mudança de rotina, né? E aí nos faz pensar a respeito da preparação do mediador, porque aí, como é um processo complexo, né? De lidar com a individualidade, naturalmente que a pessoa tem que ter um preparo. Como é que são feitas as preparações desses mediadores? Então, você tocou num ponto-chave. A formação faz toda a diferença, primeiro chamando a atenção de que não basta boa vontade. Porque muitos falam, não, eu já faço isso, ótimo, tem um dom. E realmente as pessoas têm uma habilidade quase que natural, mas precisa de técnica, precisa de formação. E a formação precisa não só uma formação, mas um acompanhamento. Porque a gente está lidando com uma desconstrução de condutas culturais que estão muito arraigadas na gente e a nossa ambiência reforça o tempo todo dela. Então, o facilitador, ele também, para não poder induzir, para ele mesmo começar a ficar irritado, conduzindo. Ou tomar partido. E como que ele conduz aquilo para as pessoas também chegarem a um encontro, limpar o ruído da comunicação, enfim. Então precisa de técnica. Essas formações, elas são feitas de diversas formas, tá? Tem pessoas hoje em dia com know-how nesse sentido, seja
a educação faz uma formação, né, em algumas escolas, né, tem uma consultoria, o Tribunal de Justiça também, e a ideia é que as pessoas dessas instituições públicas se apropriem desse know-how, para você não precisar mais chamar pessoas, não ter que gastar dinheiro público externo, e essas pessoas do próprio sistema possam retroalimentar a formação. Da mesma forma que existem escolas particulares que chamam, então você tem que começar de algum lugar, então você chama alguém, aprende o know-how dessa tecnologia social, busca formar multiplicadores e aí você começa a fazer um acompanhamento. É muito importante também que a gente chame a atenção que não basta só fazer o ciclo restaurativo, uma coisa que a gente tem em São Paulo chamado muita atenção nesse aspecto. Porque não basta a escola se abrir, ser uma hospedeira do ciclo restaurativo. Se ela, a escola, como instituição, não rumar uma direção à escola restaurativa. Porque a escola, o judiciário, o tribunal, todas as instituições são hierárquicas, são muitas vezes estigmatizantes, excludentes. Então você tem que também reverberar esses princípios para o contexto institucional. Porque se não for assim, ou o projeto não enraiza, ou ele vai ser manipulado para manter as relações de poder, a gente vai fazer a mesma coisa com uma outra reportagem, né? Só com uma aparência diferente.